Quero pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel 23, versículos 11 e 12. Quem achou aí na Bíblia e quem achou na tela, amém? Amém. Diga assim: Senhor, fala comigo nesta manhã. Fala comigo nessa manhã. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Diz assim: depois dele era Samá, filho de Ageu, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Glória a Deus. É uma palavra, de certa forma, bem conhecida. Fazia muito tempo que eu não ministrava essa palavra. Quem conhece a história de Samá aqui? Levanta a mão. Alguém já tinha escutado? Levanta bem alto. Olha, então não é tão conhecida assim. Quase ninguém levantou a mão. Estou feliz, porque eu já preguei outras vezes e hoje vai ser inédito, né? Sempre que a gente prega, você não conhece a história de Samá? Não, uma palavra tremenda. A gente vai falar hoje sobre a história de Samá. Samá era um dos valentes de Davi. Davi, se você olhar aí no capítulo 22, Davi, ele tinha um exército de valentes, ou pelo menos uma tropa de elite. Ele tinha 400 homens valentes, e dentre esses 400, ele tinha uma tropinha de elite que tinha uns 30, 40. Vamos dizer, ele tinha um exército de 400, se é que 400 dá para chamar de exército, né? Um bom pelotão, né? Aí ele tinha uns 30, 40 da SWAT, da tropa de elite. Como é que é? Aqueles BOP, né? Fala, essas tropas não entendo muito. BOP, é isso? Né? Ele tinha uns 30, 40, e dentre esses, ele conta alguns que eram porreta, né? E o terceiro que ele conta é esse cidadão aí, o Samá. Mas esses três, alguns falam em 5 valentes de Davi, era um cara para deixar como que é, na minha época era o Rambo, né? Hoje tem outros heróis. Era para deixar o Rambo de chupeta, cara. Você não está entendendo. Os caras eram criança, fichinha, perto dos valentes de Davi. E Samá é um deles. Samá é um desses valentes. Mas antes de falar de Samá, eu quero te falar lá em 1 Samuel, no capítulo anterior ao 23, no capítulo 22, olha só o exército de Davi, quem era? Ajuntaram-se a Davi todos os que se achavam em aperto, todos os e ele se fez chefe deles. Havia com eles cerca de 400 homens, os homens do aperto, os endividados e os amargurados de espírito. E com esses, Davi estabeleceu o seu reino. Com esses homens, Davi estabeleceu o seu reino. E é com gente desse tipo que um outro rei estabelece o reino dele. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente acha que Deus conta com grandes pessoas para estabelecer o reino dele. Às vezes a gente acha que Deus pega só os melhores, os mais capacitados, que Deus pega aqueles que têm MBA, que Deus pega aqueles que fizeram teologia e pós-teologia e doutorado em teologia. Deus gosta de trabalhar com gente que já está nas últimas. Deus gosta dos que estão em aperto. Deus é especialista em pegar aqueles que estão amargurados e torná-los felizes e cheios de esperança. Deus é especialista em pegar aqueles que estão endividados e colocá-los em honra e em vitória. Deus é especialista em usar aqueles que são desprezados, aqueles que são excluídos pelo mundo, aqueles que o mundo já diz: essa aí não tem jeito, esse aí não tem futuro, essa aí não tem mais solução. Deus pega esses
e usa para estabelecer o reino dele. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia, porque Deus pode me usar então, porque eu sou bem o perfil da tropa de Davi. Eu estou bem, olha, eu ia passar no recrutamento de seleção da empresa do Davi, do exército de Davi, né? Deus pega os que estão em aperto, os que estão endividados, os que estão amargurados, os que estão desvalidos. Ele pega esses e coloca para estabelecer o seu reino. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Diga assim: é comigo que Deus está falando hoje. Amém? Aleluias. Aleluias. Eu quero falar em 3 momentos aqui da situação de Samá. E eu quero que você entenda isso para a sua vida. O que aconteceu ali? Havia uma situação de grande conflito. Diga assim: era um tempo de grande conflito. A Rosa veio aqui e falou: bom, eu estou economizando, não estou comprando. Ela falou: aliás, acho que o Brasil inteiro está assim, né? A verdade é essa, né? A gente vive um tempo de grande conflito, né? Um tempo de grandes lutas, de grandes batalhas, de grandes dificuldades. Sim ou não? Sim. É isso, é um tempo. O cenário é parecido com aquele de Samá. E eles estavam ali. Eu estava pensando essa palavra, ela me veio. Deus vai dando os recados, né, para ser ministrada. E como eu disse, eu estava lutando um pouco porque eu tinha um outro tema, tudo preparadinho. E esse aqui só saiu. Eu fui dormir ontem pela madrugada, tive que acordar às 6 da manhã hoje, porque eu estava brigando com Deus que eu queria ministrar outra coisa, mas Ele me convenceu que era isso. Ele me convenceu primeiro em função do preço do feijão. O feijão está tão caro, né, que eu falei: eu preciso pregar sobre lentilhas, né? Eu preciso oferecer esperança para o povo, né? O Senhor me chamou para consolar aqueles que sofrem, né? Então eu senti que era de Deus. A primeira prova que era isso. Segunda prova, o pastor G veio aqui na quinta-feira e falou assim: qual é a sua terra? Porque o Senhor quer curar a sua terra. E eu tenho essa mesma pergunta: qual é a sua terra? Qual é o seu terreno de lentilhas? Porque o Senhor quer que você defenda o seu terreno de lentilhas. O seu terreno de lentilhas pode ser a sua família. O seu terreno de lentilhas pode ser o seu casamento. O seu terreno de lentilhas pode ser o seu ministério. O seu terreno de lentilhas pode ser o seu chamado, a sua vocação. Seja qual for o seu terreno, Deus quer que você defenda o seu terreno de lentilhas. E sabe de uma coisa, gente? A gente tem vivido tempos, e essa semana até eu fui um pouco questionado sobre isso, conversando e vendo uma pessoa falando, o que você faria da sua vida se não existisse o dinheiro? Ela questionou. Eu falei: gente, eu nunca tinha me feito essa pergunta, mas talvez algumas coisas fossem bem diferentes na minha vida, né? O que você faria da sua vida se não existisse o dinheiro, né? Ou seja, onde você ia concentrar a sua energia, a sua paixão, o seu esforço, né? E às vezes eu vejo que Deus quer nos levar para este lugar, para esta possibilidade, e nós permanecemos como escravos. Nós permanecemos como aqueles de quem não depende de Deus, mas depende do dinheiro, depende do emprego, depende disso ou daquilo, né? Semana passada eu estava no Instagram, eu vi uma chamadinha oh meu Deus, da sua página. Não, como que é o... Cara de Blazer, eu queria falar isso. Eu vi uma chamadinha da Cara de Blazer. É o canal da Ju, né? E aí eu fui lá ver. E é tão legal. Alguém viu o Cara de Blazer aqui? Acho que não, né? Ela não fez propaganda. Ela é muito... Algumas cabecinhas falaram que sim, tá vendo? Fica vermelha. Que medo, né? Mas eu achei interessante, né? Porque ali eu vi você colocando, e ela falou: olha, eu adiei tanto, e adiei para fazer, e adiei, ela contando isso lá no YouTube, no canal dela. Mas quando eu assisti, eu falei: ela tinha que fazer isso. Ela tem, eu já sabia até, né? Mas sim, ela tem vocação para isso.
ela tem graça para fazer isso. Se vocês não viram, assinam lá, inscrevam-se, dê joinha, curte, multiplica, né? Ela está fazendo aquilo que ela tem o dom para fazer. Se Deus te deu o dom para cantar, você precisa cantar. Se Deus te deu o dom para pregar, pregar é ter um terreno de lentilha, né? Se Deus te deu um ministério, um chamado, esse chamado é o seu terreno de lentilha. Se Deus te deu uma família, essa família é o seu terreno de lentilha. E aí vamos voltar para Samar. Ele estava lá com o povo no terreno de lentilha. Diga assim, era um tempo de grandes conflitos. E queridos, quando há grandes conflitos, o inimigo nos cerca, as situações nos cercam, e ela quer fazer com que a gente fuja do nosso terreno de lentilha. Ele quer. O que as pessoas fizeram quando os filisteus chegaram? Fugiram, saíram correndo. O único que permaneceu foi quem? Foi Samar. Samar foi o único que permaneceu. E por que Samar permaneceu? Porque ele já tinha sido escolado por Davi no sofrimento. Ele já tinha sido escolado pelas dores. E ele se levanta como um valente. Ele se levanta como alguém de coragem. Diga assim, era um tempo de grandes conflitos. Era um tempo de muita coragem. Tempos de grandes conflitos, queridos, exigem de nós muita coragem. E é sobre isso que Deus pediu que eu compartilhasse com você. Deus está te chamando para um tempo em que é exigido muita coragem da sua parte. Muita coragem da sua parte. Muita coragem para você defender aquilo que Deus te deu. Para você defender o chamado de Deus na sua vida, para você defender os sonhos de Deus na sua vida, para você defender os projetos de Deus na sua vida. É tempo de você se levantar e tomar posição. E há três atitudes em Samar que eu quero chamar a atenção para esse tempo de coragem e que precisam existir na nossa vida, na sua vida e na minha vida, para que nós possamos defender o nosso terreno de lentilha. A primeira delas é fidelidade. Diga assim, fidelidade é a primeira atitude de coragem para eu defender o terreno de lentilha que Deus me deu. Amém? Parênteses aqui, eu vou pesquisar aqui as universitárias, minha mãe, minha sogra e quem mais quiser arriscar. Quanto custa um pacotinho de lentilha? 5, 6 reais? É isso, um pacotinho. Não é tanto dinheiro assim. Eu pago meio quilo. 1 quilo 12,50, tá? 1 quilo, 5, 6 reais o pacotinho, é meio quilo, né? Aquele pacotinho da Ion. É algo que muitas vezes as pessoas não dão valor. Não é algo tão valioso assim. Quanto que está o quilo do grão de bico? 13,90. É mais caro um pouco, né? Já vale mais, né? E as coisas vão ficando mais caras. Eu nem vou perguntar a outros. Ou seja, não é uma coisa que as pessoas dão tanto valor, tão importante. Mas diga assim, mas o terreno é meu. Quem dá valor para a minha lentilha sou eu. Amém? E eu gosto de lentilha pra caramba, aliás, né? Se puser um pedacinho de carninha de porco, um toucinho, um beicinho, oh, que delícia, né? Mas a primeira coisa que você precisa é fidelidade àquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um ministério, se Deus te deu um dom, se Deus te deu um chamado, se Deus te deu uma família, se Deus te deu um amigo, se Deus te deu um emprego, talvez, não um emprego, mas uma vocação profissional, defenda aquilo que Deus te deu. A primeira condição é fidelidade ao chamado de Deus, fidelidade ao terreno que Deus te colocou. As pessoas estão abrindo mão muito fácil disso. Por quê? Por medo. Mas se eu for fazer isso, eu vou morrer de fome. Estão fazendo igual todos os outros que abandonaram
abandonaram o terreno de lentilha. Quem te sustenta não é o teu emprego, quem te sustenta é Deus. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um chamado, pode ter certeza que Ele vai te sustentar no teu chamado. Ele vai te sustentar naquela porta que Ele abriu para a tua vida. Não tenha medo, não são as pessoas, não é a empresa, não é o emprego. Quem te mantém é Deus. É Deus quem mantém você, é Deus quem mantém a tua família, é Deus quem mantém todas as coisas, todos os seus terrenos de lentilha. Pense aí, qual é o meu terreno de lentilha? Porque este lugar, a tua igreja, se Deus te chamou para este lugar, eu vou te dizer, seja fiel ao lugar que Deus te colocou, porque Deus te colocou neste lugar, e você precisa ser fiel ao lugar que Deus te colocou, ao seu terreno de lentilha. Nestes tempos, eu te digo, a Zoe é teu terreno de lentilha. Pode ninguém dar valor, podem achar, mas imagina, aquela igrejinha desse tamanho, lá na sobreloja, na periferia, lá, não importa, é o meu terreno de lentilha, e eu vou permanecer fiel àquilo que Deus me deu. Uma segunda atitude, talvez para ninguém valha nada, uma lojinha na ladeira da Rua dos Seminários desse tamanho, meu amigo, mas é o seu terreno de lentilha. Abrir consultório lá em São Pedro, falando, querer dar testemunho de consultório de dentista que está vazio lá em São Pedro. É terreno de lentilha que Deus deu para Lu. E ela tem que se levantar com a espada da palavra na mão e defender. Talvez as pessoas olhem para o teu casamento e falem, que casamento é esse? Está acabado, está destruído. Ninguém precisa dar valor, mas é meu terreno de lentilha. Seja fiel àquilo que Deus te deu. A segunda atitude de Samá, que chama a atenção, ô Ju, coloca pra gente lá, 2 Samuel 23, acho que é no 12. Samá, porém, colocou-se no meio daquele terreno. E essa é outra coisa que eu quero partilhar com você. Coloque-se no meio do seu terreno de lentilha. Porque se o terreno de lentilha é a vontade de Deus para a sua vida, sim? Vamos pensar, a sua família é a vontade de Deus para a sua vida? Diga amém, O seu chamado é a vontade de Deus para a sua vida? Diga Onde você precisa estar? No meio, no centro da vontade de Deus. Amém? Lugar de filho de Deus é na casa do Pai, no centro da vontade do Pai para a sua vida. Não ande na periferia, não ande pelos cantos, não fique na beirada. Que quem está na beirada, assim, eu vou defender, mas eu vou ficar aqui no cantinho, se a coisa apertar, eu fujo para o terreno do outro, eu fujo. Não, permaneça no centro do seu terreno de lentilha. Permaneça centrado naquilo que é o foco de Deus para a sua vida. E esse é outro ponto importante. Colocar-se no meio do terreno significa ter foco para aquilo que Deus tem para a sua vida. Queridos, nós vivemos tempos de muita dispersão. Cuidado, porque nesses tempos são tantos os apelos, são tantos os chamados, são tantas as mídias, que nós corremos o risco de não permanecer no centro e focados naquilo que Deus tem para a nossa vida. O que eu estou querendo dizer? É muito fácil você dispersar, é muito fácil você deixar de fazer aquilo que é importante por aquilo que se apresenta como urgente. E nem tudo que é urgente significa que seja importante. Você precisa eleger as suas batalhas. Você precisa escolher aquilo que de fato é importante. Porque, queridos, desculpe, se você não tiver foco, se você não se concentrar naquilo que Deus tem para a sua vida, você não vai dar conta. Quando você vê, você está correndo. Eu vi um pastor dar um exemplo, é isso mesmo. Você está correndo atrás ali dos ratinhos e está deixando escapar os leões. E você passa a sua vida, queridos,
O tempo passa muito rápido. Remi os tempos, porque os dias são maus. Você passa a sua vida num Candy Crush, né? Se bobear, você foi, nossa, onde eu estava? Você entra no Facebook e quando você vê, você está lá há 3 horas e não viu, sim ou não? E a palavra de Deus está esquecida. Você senta na frente da TV e fica assistindo futebol. Quando você vê, você está lá há 3 horas assistindo futebol, programa de esporte, e a presença de Deus, a sua família, as coisas importantes ficam esquecidas. A novela te cativa e você vai da novela das 6, né? Das 6 a 1 da manhã, quando você vê, sim. E aí depois você não sabe porque você não discerne a voz de Deus, porque você não conhece as vozes de Deus. Cadê o foco? Né? O foco na palavra de Deus, na meditação da palavra, na oração, naquilo que é precioso, naquilo que é importante, naquilo que é eterno. O foco, o cara fala que não tem tempo para os filhos, mas ele fica lá assistindo o telejornal até não sei que hora, né? As famílias estão se dissolvendo porque as pessoas estão perdendo o relacionamento. Ocupe o centro do seu terreno de lentilha e mantenha o foco, porque senão daqui a pouco passam-se 10 anos, você olha para trás e o inimigo roubou a sua lentilha, roubou o seu terreno, roubou a sua família, roubou a sua vida, e você está no WhatsApp. Gente, qual é o nosso terreno de lentilha? As vidas estão ficando para trás, as vidas estão sendo deixadas de lado, o Espírito está clamando. Onde você tem colocado o seu foco? Cadê a sua fidelidade? Essa palavra é exatamente para a igreja, porque ela fala para nós individualmente, mas ela fala para nós como chamado, né? Como chamado, onde e o que nós temos feito para defender o chamado de Deus na nossa vida. E eu quero falar disso no terceiro tema, que é perseverança. Então diga assim: são dias de muito conflito. Dias de muito conflito exigem muita coragem. E essa coragem precisa se manifestar com fidelidade, com foco e com perseverança. Queridos, as pessoas têm abandonado a presença do Senhor. As pessoas têm aberto mão de estar aos pés de Jesus. As pessoas têm feito outras escolhas, escolhido outras prioridades. Nós temos feito isso com a nossa vida. Nós temos feito isso com a nossa vida. O que Samar fez? Colocou-se no meio e permaneceu. Defendeu e matou o inimigo. Quero falar uma coisa importante que a Thalita falou aqui, chamou minha atenção. O campo de lentilha pode ser exatamente aquela área que mesmo você, se o cara atacasse o teu gado, você já ia ficar mais esperto. Se ele mexesse na garagem e pegasse o seu carro, então alguns homens iam sacar também da espada e sair defendendo, né? Mas às vezes os inimigos, o exército do inimigo, ele vem pelas beiradas. Ele fala: vou atacar ali o campo de lentilha porque ele não está dando tanta importância. Às vezes você está tão preocupado em pagar as suas contas, às vezes você está tão preocupado em cumprir com o financiamento da tua casa, que você não vê que o teu filho está sofrendo bullying na escola. E o inimigo está atacando o teu terreno de lentilha. Samar era um guerreiro do exército, e ele sabia: esses caras não estão atrás da lentilha. Esses caras querem marcar um ponto avançado no meu território. Esses caras querem estabelecer uma base aqui, porque daqui começa com a lentilha, mas eles vão destruir a minha vida. Fique atento, porque o inimigo às vezes quer entrar num flanco seu, que você não dá bola, você até aceita: isso é normal, é assim mesmo. E ele entra ali, estabelece uma base onde dali ele opera com as trevas, ele opera com o pecado, ele opera com a destruição. E dali ele quer começar a destruir. Dali ele entra com um sentimento de raivinha, com um sentimento de tristeza, com um medo, com uma situação qualquer. Mas dali ele quer começar a irradiar para destruir
a sua vida e a vida das pessoas que estão em volta. Samá sabia, todo mundo fugiu, e ele não fugiu porque não era por causa das lentilhas. Se você vê que Samá defendeu, Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu. Há um pronome aqui que é o o. Esse pronome se refere ao quê? Quem sabe me dizer? Ao quê? Fala alto, ao quê? Samá defendeu as lentilhas? Fala não. O que Samá defendeu? Terreno. Lentilha, meu amigo, Deus te dá um monte, né? Emprego, Deus te dá um monte. Carro, Deus te dá um monte. Dinheiro, Deus te dá quando Ele quiser. O que você tem que defender é o terreno que Deus te deu. O que você precisa defender é o chamado de Deus na tua vida. É o ministério. Igreja, Deus te dá. Como se diz? Cargo, posição, Deus te dá. Agora o chamado é o teu terreno. O sonho é o teu terreno. Tua família é o teu terreno. Os sonhos de Deus são o teu terreno. A unção de Deus na tua vida é o teu terreno. O restante pode deixar. Só que é o seguinte: Samá levantou a espada, mas quem ganhou a batalha? Lê lá. Ele matou os filisteus, mas o Senhor efetuou grande livramento. Você só levanta a espada. 2 Crônicas 20, 15 até o 20. Nesta batalha não tereis de pelejar. Tomai apenas posição e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque a batalha não é vossa, mas a batalha é do Senhor. Aleluia. A batalha é do Senhor na tua vida. Tudo que você precisa é ser fiel. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Querido, tem gente que vive mudando para lá e para cá. Muda de emprego, muda de mulher, muda de igreja, muda de amigos. Muda. Não conhece a importância da fidelidade. Mas para Deus é assim: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. O cara vive uma vida infeliz, uma vida se queixando, porque não permanece. Permanecer é valor do cristianismo, é essência. Se a minha palavra permanecer em vós, e vós permaneceis em mim, pedireis o que quiseres, e vos será dado. Permanência, perseverança é valor fundamental da atitude cristã. Fidelidade, foco e permanência, perseverança. Se Deus te deu um sonho, não abra mão do teu sonho. Se Deus te deu uma família, não abra mão da tua família. Se Deus te deu um chamado, não abra mão do teu chamado. Porque Deus vai usar isso para alcançar as vidas e para trazer as vidas de volta para Ele. Deus deu um chamado para o povo que está aí trabalhando no grupo lá do Aquecendo Corações. Deus te deu um chamado, seja fiel ao chamado, persevere, permaneça, mantenha o foco, porque Deus vai usar isso para livrar. Porque o que aconteceu? Ao defender aquele terreno, Samá livrou o povo de passar fome e livrou o povo de cair como escravo nas mãos dos filisteus. Deus usa aqueles que são fiéis ao chamado para livrá-los. Quando você levanta a tua voz para declarar aquilo que Deus está falando, Deus está usando a tua vida para alimentar a esperança das pessoas e quebrar as cadeias da escravidão. Diga assim: eu preciso ser mais fiel, eu preciso ter mais foco, eu preciso perseverar no chamado de Deus para a minha vida. São os terrenos de lentilha que Deus te deu. Não abra mão disso que Deus... Você entende a importância dessa palavra? Porque eram tempos de grande crise, e tempos de grande crise exigem grande coragem. Agora a vantagem é que, se em tempos de grande crise você tem grande coragem, você vai viver uma grande recompensa. E essa é a grande bênção. E o Senhor operou grande livramento. Qual é o teu chamado? Você vai ver vidas sendo edificadas através do ofício, do exercício do teu chamado. E não confunda chamado com chamado eclesial.
Eu não estou falando do seu chamado apenas eclesial. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou adorador, eu não sou profeta, eu não sou diácono. Não. Onde Deus te plantou. Quem disse que não tem que ser com sorriso? Quem disse que não tem que ser com graça? Quem disse que tem que ser com cara feia? Não. Nós vamos contagiar o mundo com o nosso chamado. Oh, aleluias. Amém, amigo? O nosso chamado é para defender o nosso campo de lentilha. Amém, Ale? Ninguém é dono do teu chamado pastoral. Igreja nenhuma é dona do teu chamado pastoral. Deus te deu e Ele vai te usar, o mundo queira ou não. Se você permitir, se você for fiel ao chamado de Deus, se você se colocar no centro, já tem sido, Deus vai te usar cada vez mais, meu irmão. Vai te usar cada vez mais. Pare de defender as lentilhas. Pare de defender o seu carro. Pare de defender a sua casa, o seu saldo bancário. Defenda o terreno que Deus te deu. Entenda isso, são coisas diferentes. Os homens naturais estão preocupados com as lentilhas. Nós estamos preocupados com o reino. Nós estamos preocupados em expandir as fronteiras do reino. E disso Deus cuida com você, meu irmão. Ore lá, mas aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Aleluia. Queridos, aqueles que correm atrás de emprego, atrás de dinheiro, atrás de saldo bancário, Jesus fala: homem tolo, no abrir e piscar de olhos, já era, acabou, é sopro nas mãos do Eterno. Mas quem Deus te deu? Deus te deu uma esposa. Tua esposa é o teu terreno, gente. Deus te deu filhos. Cuide para que o inimigo não esteja roubando os teus filhos. Deus te deu uma família, Deus te deu amigos. Cuide para que o inimigo não esteja roubando. Deus te deu um chamado maravilhoso. Cuide